Oi, gente, vocês já devem estar sabendo que o PC Siqueira foi acusado de pedofilia e apareceu um áudio que supostamente confirmaria isso, né? Mas o Bruno Sartori, que faz o deepfake, que foi entrevistado até pelo Ilha do Barbados, falou sobre a possibilidade de áudios serem falsificados em estilo deepfake, né? O que significa que o áudio não é definitivo nessa questão, e eu gostaria agora de falar sobre essa questão e talvez estimular em vocês, estimular em todo mundo que assista esse vídeo, recomendo que vocês espalhem o vídeo, uma postura que não é a postura que me parece mais natural das pessoas diante desse tipo de fato. Porque diante desse tipo de acontecimento, de acusação, existem duas posturas que são as mais comuns. Uma das pessoas que são amigas do PC, que Siqueira, que admiram, que gostam, que é sair na defesa dele. Afirmar de antemão que é fake, que não dá, e que tem um elemento um pouco corporativista e tem um elemento também da amizade, enfim. Existe uma outra postura de pessoas que talvez não tenham tanta proximidade com o PC, que é querer condená-lo e querer cancelar ele, dizer que ele não já era, que ele tem que ser julgado com o máximo da lei, e que ele vai ter que ser condenado, e que se trata de uma questão que já está resolvida. É um impulso de mentalidade de massa, de manada, né? De querer condenar a pessoa, cancelar ela, e toda essa cultura do cancelamento que envolve esse tipo de postura. Né? E esses são dois instintos, né? Talvez até tenha um elemento de evolução, da teoria da evolução, assim, de que a gente talvez seja estimulado ou tenha sido selecionado para ser leal ou a uma pessoa ou leal a determinados princípios. E essa ideia de lealdade extrema, reativa, ela talvez tenha um elemento biológico e talvez tenha um elemento também social, cultural, né, que esteja ligado a isso. Independentemente do peso da biologia ou da cultura, ou da combinação das duas coisas, essas duas posturas são as posturas mais comuns, as posturas mais usuais, não é? Nesse momento. E eu quero incentivar vocês a ter uma postura que vai contra, talvez, esses instintos ou biológicos ou que está sendo estimulado pela cultura. Eu quero estimular vocês, eu quero colocar para vocês a questão de que talvez seja melhor nesse momento ter uma postura cética, ter uma postura do tipo, vamos ver. Como é que funciona essa postura? Essa postura primeiro coloca que existe uma investigação policial em curso e nós precisamos ver mais evidências. Antes de dizer que ele é inocente ou querer condenar, ver mais evidências, não é? Primeira coisa, querer ver mais evidências, querer que a investigação policial corra, querer que seja investigado o áudio para ver se ele é legítimo, ele é fake, querer se saber mais sobre isso, saber se vão aparecer mais evidências. Essa postura, ela contraria todos os dois instintos que eu estava falando. Ela contraria o instinto de defesa, não é? De sair em defesa de uma pessoa. E também esse ceticismo tem um lado de querer dizer, olha, você vai sair em defesa, depois aparecem as provas e você afunda junto porque você defendeu uma pessoa que pode ter realizado atos extremamente condenáveis. E, do outro lado, você sai condenando tudo, você sai querendo detonar o PC Siqueira sem que as evidências sejam demonstradas. Ele está até ameaçando suicídio, né? Enfim. Aí vamos supor que ele faça uma besteira ou que ele sofra muito economicamente e de outras formas e depois se prove que foi tudo fake, que foi tudo uma orquestração de um grupo que queria derrubar o PC Siqueira. E aí, como é que fica o que você fez? Você terá
contribuído para um linchamento virtual digital público que teve consequências, a gente não sabe a extensão dessas consequências, e na verdade, você estava equivocado, você foi enganado. A gente sabe se a gente está sendo enganado ou não agora? Não. Então, a postura que a gente deve ter é uma postura cautelosa, cética. E vou dar mais detalhes dessa postura. O Ilha de Barbados, ele bloqueou os vídeos e tal. Se eles tiverem deletado os vídeos, eu discordo da postura deles. O que eles devem fazer, e eu falo agora como youtuber, uma pessoa que conhece as ferramentas do YouTube. O que eles devem fazer, a postura cautelosa, é transformar todos os vídeos da Ilha de Barbados, enquanto a investigação está correndo, em vídeos privados. Ou seja, o vídeo ainda existe, as visualizações, tudo lá. Ele pode voltar no futuro, mas nesse momento, esses vídeos devem ser todos privados. Porque, como eles disseram no vídeo deles, alguém podia tirar algum trecho fora de contexto e usar de forma capciosa. Para evitar isso, todos os vídeos devem ser não deletados, mas devem ser colocados como privados. E aí, quando a investigação policial chegar ao fim, quando a gente tiver clareza sobre a responsabilidade do caso, quem é que tem responsabilidade sobre o quê, aí a Ilha de Barbados, os advogados vão discutir, olha, diante da conclusão, o que é que nós vamos fazer? E aí, os vídeos poderiam ser deletados ou os vídeos poderiam ser transformados públicos de novo. Essa é uma decisão para ser realizada, essa decisão mais definitiva, em um outro momento. Isso é o que seria, na minha opinião, eu estou falando apenas por mim, mas isso é o que seria, na minha opinião, uma postura prudente, uma postura cautelosa, que é exatamente o que eu quero estimular em vocês e estimular nas pessoas que estão refletindo sobre isso. Gente, nós não devemos, diante desse tipo de acusação, nem cair no impulso de eu gosto de fulano. Fulano jamais seria capaz de fazer isso. Essa não deve ser a nossa postura. Mas nós também não devemos cair na postura de querer condenar, de querer cancelar, de querer atacar e linchar a pessoa. Porque acreditem, nós estamos numa seara de fake news e de deepfakes tão grande, e o Bruno Sartori tem mostrado isso pra gente, que há a possibilidade de se fazer isso, que você, eu, qualquer um pode ser vítima desse tipo de orquestração falsa e a pessoa pode ser demolida publicamente e depois se descobre que era falso, de que a pessoa não fez aquilo e tudo mais. Então, diante disso, nós temos que exercitar e muito o ceticismo. Nós temos que exercitar e muito uma postura cética, científica, uma postura que tem cuidado, que não afirma sem ter evidências definitivas, que espera a investigação correr para poder desenvolver um juízo mais amadurecido. Você pode achar que as evidências mostradas até agora são suficientes. E eu entendo você. E tem gente que se posicionou assim. Mas eu sugiro que vocês tentem se segurar. Porque essa história está só no começo da investigação. E novas evidências podem surgir nas próximas semanas. Se os PC Siqueira tem de fato esse problema, uma investigação do PC dele, dos e-mails dele e de tudo mais, provavelmente iria descobrir mais coisas. Se descobrisse mais coisas, aí o caso estava resolvido. Se uma investigação bem rigorosa não descobrir absolutamente mais nada, e no caso específico existirem indícios de que fizeram isso para poder derrubar ele, ou seja, tinha um interesse político por trás, e o áudio é falso, aí você já começa a caminhar em uma outra direção.
Eu sei qual é a direção que a investigação vai caminhar e que as evidências vão caminhar? Não sei. Eu simplesmente não sei. E digo mais, você também não sabe. E nesse momento, o que nós temos que ter é esse cuidado. Porque vítimas desse tipo de coisa, de deepfake, podem existir outras. Nós vivemos numa era muito problemática para esse período, por causa disso. E por isso nós devemos ter ceticismo. Se ficar comprovado que de fato ele estava envolvido em uma atividade criminosa, não é? De distribuição de material desse tipo, de utilização, de visualização e de circulação desse tipo de material, que é um material abominável, não quero nem comentar em maiores detalhes. Isso é coisa de polícia. Isso é uma coisa para a polícia, para investigação e tudo mais. E aí, comprovado isso, todo mundo tem o direito de querer se afastar dele, o pessoal da Ilha de Barbados, Cauê Moura, Rafinha Bastos e tudo mais. Mas mesmo eles, Cauê Moura e Rafinha Bastos, devem ter prudência nesse momento. Devem evitar querer romper totalmente o laço, porque ninguém tem ainda certeza absoluta sobre o que aconteceu. É uma investigação em curso e nós temos que exercitar essa dimensão fundamental da ciência e de uma postura científica que é ser cético, de ter dúvidas, de querer mais evidências, de querer saber mais antes de passar um julgamento. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto para vocês, estimular em vocês esse tipo de postura, porque no futuro outras pessoas podem ser acusadas e se vocês cancelarem e contribuírem com o linchamento, se depois se descobrir que essa pessoa não tinha nada a ver com aquilo, vocês vão se sentir mal, mas muito pior vai ser o mal que vocês vão ter produzido. E também não recomendo que saiam na defesa de ninguém que vocês não tem como saber se essa pessoa é ou não é inocente, não é uma boa ideia. Eu me lembro, por exemplo, no caso das acusações do Bill Cosby, que muita gente saiu em defesa do Bill Cosby quando as primeiras acusações apareceram, acusações de assédio sexual. E eu me lembro na época, né, eu nem tinha canal no YouTube, mas eu dizendo para as pessoas, olha, é melhor, vamos com calma, vamos ver a investigação. E pouco tempo depois, o número de pessoas acusando e as evidências se tornaram absolutamente gigantescas e ficou absolutamente evidente que ele era, sim, culpado dos crimes que ele estava sendo acusado. Assim como em outros casos, pessoas são inocentes. Então, prudência, cuidado, ceticismo e vamos aguardar as investigações. Meu nome é André Teixeira Jacobina, aqui você está na nova Máquina do Tempo e eu torço para que você continue assistindo e divulgando o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.